Olá, tudo bem? Meu nome é Stefano Jesus. Estou aqui fazendo esse vídeo para poder falar para você um pouco sobre a fisiologia da digestão, para a gente poder entender um pouco mais sobre como o nosso corpo ele é afetado por tudo que nós comemos, por tudo que nós bebemos, tudo aquilo que entra pela boca e chega através do estômago, intestino e passa pelo trato gastrointestinal. Então, eu queria que você soubesse primeiramente o seguinte, que o nosso corpo ele é um todo, ele é indivisível. E o intestino, ele é um órgão que possui, assim, um sistema altamente complexo de sinalização metabólica e hormonal, para que nós possamos ter uma visão, assim, uma quantidade imensa de neurotransmissores, hormônios, né, comunicadores intercelulares de dentro do cérebro, são produzidos na sua maior parte no intestino, como é o caso da dopamina, a serotonina, quase 90%, inclusive, da serotonina, que é uma molécula reguladora do nosso humor e do nosso comportamento, ela é produzida lá no nosso sistema intestinal. Então, nós temos, pelos conhecimentos atuais, a visão moderna, né, de que o intestino ele é o nosso segundo cérebro. É no intestino onde nós podemos começar a entender a saúde ou entender a doença. Aliás, isso já é bem antigo, né? Teve um fisiologista russo, professor de fisiologia, de medicina, chamado Elish Metchnikov, se eu não me engano, no ano de 1908 já falava que a morte começa no intestino. Mas então, olha só, se a morte começa no intestino, a saúde também deveria começar no intestino, né? Pelo menos ser investigada desde lá, né? Seria mais do que lógico. Então, para que nós possamos entender essas interrelações que o intestino tem com todo o restante do nosso corpo, nós precisamos, em primeiro lugar, focar no sistema altamente complexo de sinalização imunológica, que é a nossa flora bacteriana intestinal. Pois então vamos lá. A flora bacteriana intestinal que está no nosso intestino, no corpo humano, mais precisamente ali no intestino grosso, né? Ela é composta assim no indivíduo adulto, com saúde, por aproximadamente 100 trilhões de bactérias. É isso mesmo. E essas bactérias elas pertencem a um grupo de mais ou menos 3.500 a 4.000 famílias diferentes. Então, é uma coisa assim tão fascinante, tão complexa, que a gente começa a entender mais ou menos o conceito de que quem pertence a quem? Se nós, seres humanos, somos conglomerado de mais ou menos 10 trilhões de células, imagina só que se no seu intestino existe uma população de aproximadamente 100 trilhões de células, fica muito claro entender que dentro do corpo humano a maior parte de células predominantes é de origem não humana. E não é só isso não. Essas bactérias que habitam o nosso intestino, elas produzem no seu contexto uma quantidade metabólica de atividades metabólicas assim tão grande que ela chega a ser maior do que o próprio fígado, para você ter uma ideia. E a quantidade de material nessas reações que é produzida, ela é muito mais de caráter não humano do que de caráter humano. Então, o conceito é bem simples. Se dentro do nosso corpo existem mais bactérias no intestino do que células que compõem toda a nossa estrutura, o fato é que a gente deve reconhecer que nós é que pertencemos à flora, não é? Então, mais uma vez, mostrando que nós somos com o universo um todo, e com a natureza, e com tudo que o Criador deixou aqui na Terra conosco, para nós. Então, como é que essas bactérias elas conseguem chegar a um adulto, essas bactérias saudáveis, para chegar a 100 trilhões de bactérias no seu interior? Isso tudo começa lá na hora do canal do parto. Porque antes do nascimento, o sistema intestinal ele é praticamente estéril em bactérias. São pouquíssimas, raríssimas bactérias que habitam o ambiente no intestino de um bebê que está no feto. Antigamente se entendia que o intestino de uma criança, antes de nascer, era totalmente estéril. Mas hoje a gente já sabe que não é assim, ele é praticamente estéril, ele não é totalmente estéril. Mas enfim, mas para que essa grande quantidade de bactérias possa proliferar e chegar num adulto a 100 trilhões de bactérias, mais ou menos, essa colonização ela precisa se iniciar por um grupo especial chamado Lactobacillus acidófilos. E elas não existem no intestino do bebê que vai nascer ainda. E aí, para que elas
comecem a contaminar o bebê e a proliferar dentro do intestino dessa criancinha, é preciso que, é necessário, na verdade, e altamente indispensável que essa criança tenha passado pelo canal do parto convencional, que é o parto normal, que no corpo humano é o local onde existe a maior concentração de cepas de lactobacilos acidófilos que existe na natureza. E aí a segunda grande família de bactérias que precisa proliferar para continuar nesse processo de diversificação, de crescimento dessas bactérias, é uma grande família chamada de Bifidobacterium, e principalmente uma subcepa chamada Bifidobacterium bifidum. E aí que vai começar os problemas, meus grandes amigos. Por que começam aí? Porque para uma criança ser contaminada com os lactobacilos, ela precisa passar primeiro pelo canal do parto. Ela precisa passar pelo canal convencional, que é a vagina da mãe, onde ela começa a ser inoculada pelos lactobacilos. E aí depois, para que as cepas de Bifidobacterium possam proliferar e contaminar essa criança e se replicar no organismo dela, é preciso que essa criança tenha mantido contato com a principal fonte de Bifidobacterium, que é o leite materno. Então aí você já começa a ver os problemas, né? Olha só, começando já no nascimento da criança, lá na infância. Por quê? Porque essas crianças, elas, infelizmente, acabam não nascendo pelo canal do parto. Se você for perguntar hoje aí, qualquer pessoa, qual é a via predileta de parto, a via mais frequente de parto, vamos falar assim, né? Não é mais a via convencional, que é o parto normal. Hoje em dia, a maioria das mulheres querem dar à luz através da via abdominal, que é o chamado parto cesariano. Então, quando se passa pela barriga ao bebê, ao invés do canal convencional, do parto normal, elas não conseguem ser inoculadas com lactobacilos, gerando um problema muito grande de implantação da flora primária e da flora que vai dar origem a todas as outras bactérias. E essas crianças, elas vão começar a padecer durante toda a sua vida de repercussões clínicas, de saúde, justamente por conta da via preferencial das mães e dos pais em geral serem a via abdominal. E aí depois os problemas vão continuando. Por quê? Porque para que eu possa produzir uma flora assim, populosa o suficiente de bifidobactérias, estável o suficiente também para constituir uma flora de base que vai estar presente no organismo dessa nova criança durante toda a sua vida, ela vai precisar pelo menos manter o contato permanente, assim, corriqueiramente com o peito materno por pelo menos 1 ano e meio a 2 anos. Então aí você já começa a entender o problema, como é que ele começa a surgir. A maioria das crianças nascem pela via abdominal, o parto cesáreo, e a maioria dessas crianças não mamam nem 1 ano e meio a 2 anos. A maioria delas, quando mamam 2 meses, 3 meses, 4 meses, e a partir do quinto mês, sexto mês, já é introduzido alimentos, muitas vezes de forma precoce, e alimentos indevidos, né, industrializados. E isso começa a se agravar porque a criança está com o intestino com desbiose, porque não tem a proliferação necessária de bactérias lá, e acaba que elas não vão progredindo. E isso aí vai produzir situações patológicas que vão acometer essa criança enquanto indivíduo para o resto da sua vida. Então vamos entender agora alguns conceitos. Primeiro ponto, essa flora precisa entender, ela precisa chegar na idade adulta, aproximadamente 100 milhões de bactérias, de 3.000 a 4.500 famílias de bactérias. Isso é chamado de flora residente ou flora comensal, que são as bactérias que deveriam estar naturalmente presentes no nosso intestino. E aí, devido à via do parto não ser mais o parto normal, o parto vaginal, as crianças não conseguem ser inoculadas com lactobacilos, e depois, por elas não mamarem o tempo suficiente, 1 ano e meio a 2 anos, de maneira recorrente, no peito materno, elas não vão conseguir desenvolver uma flora madura de bifidobactéria. E aí a visão que a gente precisa ter agora é que essas bactérias que constituem a flora simbiótica, comensal, a flora bacteriana residente, que deveriam estar lá naturalmente no nosso intestino, elas constituem uma linha assim, muito importante de sinalização imunológica. Por quê? Porque essas bactérias são sinalizadores imunológicos que mostram para o seu corpo que de tudo que entra no seu intestino, ela vai mostrar o que pertence ao sistema, as coisas que você precisa absorver ou aquilo que é estranho. Elas que sinalizam isso.
E essas coisas que são estranhas, ela vai mostrar que não deveria estar presente lá e vai reconhecer aquilo que é próprio ao seu organismo. Então, se a gente for analisar a superfície de absorção de um intestino, ele tem microvelocidades, né? Que são como se fossem gomos. Esses gomos, eles têm pequenas protuberâncias e reentrâncias que elas têm assim formatos de dedos, como se fossem cerdas, né? Onde o alimento ou tudo que passa ali vai passando por essas cerdas e aumenta o poder de absorção justamente por causa disso, o contato. Se nós pudéssemos aplanar todas essas microvelocidades e colocá-las num plano horizontal, essa superfície de absorção do intestino de um indivíduo adulto e saudável, ele chegaria a mais ou menos uns 100 metros quadrados. Espantem-se. É uma coisa assim, absurdamente grande. Partindo do princípio que um tubo intestinal ele tem mais ou menos 12 metros de comprimento, mas essa superfície de absorção, se ela for estendida e colocada toda num plano horizontal, ela vai chegar a uma área de aproximadamente 100 metros quadrados. Isso é espantoso. E toda essa área de mais ou menos 100 metros quadrados, ela é separada pelo meio externo por apenas uma única camada de células, que é uma coisa assim extremamente débil, frágil, mas altamente essencial. Imagina só, um grande muro, um paredão de 100 metros de comprimento, de superfície, perdão. E nesse muro tem apenas a espessura de uma folha de papel. É mais ou menos isso aí. Se a gente for colocar em proporções reais, que acontece no nosso tubo intestinal, as coisas. É um tubo enorme, com uma área de superfície enorme, imensa, e que é separada, considerando que está dentro do tubo, ao meio externo, um meio externo, a maioria das coisas que está lá dentro, ele não pertence a nós. Então, todo esse trajeto, ele é considerado meio externo. E aí, uma única camada de células separa esse tubo do meio interno, que é tudo que fica para dentro do nosso corpo. Uma única camada de células que separa tudo que entra, que passa pelo seu intestino, ao que vai para o seu corpo. Então, como que a natureza conseguiu se adaptar a isso? É uma coisa impressionante como o nosso Criador pôde fazer isso. Uma superfície enorme, separadas por uma única camada de célula, e a única solução para a gente conseguir entender isso é que a gente possa entender isso de forma integrativa. O nosso corpo ele foi evoluindo, compensando essa fragilidade, concentrando aproximadamente 80% da atividade imunológica que ocorre no corpo humano, e ela ocorre ao derredor do nosso trato intestinal. E aí, presta bem atenção agora, a partir do nosso trato intestinal, existe uma sinalização intestinal, uma sinalização imunológica maciça, que produz efeitos tanto locais, quanto produz efeitos sistêmicos também, que elas podem alcançar qualquer região do seu corpo, qualquer setor do seu corpo, do seu organismo também. Então, presta atenção agora. Quando o indivíduo coloca assim, qualquer coisa pela sua cavidade oral, seja um alimento, seja um medicamento, seja um fragmento de qualquer molécula qualquer, água, qualquer coisa que entra pela sua cavidade oral, e aí através do esôfago possa cair no seu estômago, qualquer coisa que passa por aí vai ter que caminhar ao longo desse tubo. E aí, ao caminhar por esse tubo, por esse intestino grosso, onde vai se concentrar a maior parte dessas bactérias sinalizadoras, essas bactérias e essas subfamílias de bactérias, elas são células de padrão de sinalização imunológica. Então, assim, para cada fragmento de alimento, proteína, carboidratos, gorduras, nutrientes, nutracêuticos, vitaminas, antioxidantes, a molécula de um medicamento, tudo, repetindo, tudo que entra pela sua cavidade oral vai chegar no nível do seu intestino grosso e vai provocar uma série de sinalizações imunológicas. E essas bactérias, elas vão enviar os sinais imunológicos para o seu sistema imunológico que está logo abaixo, através de um grupo especial de receptores, que são chamados de Toll-like receptors, ou receptores de reconhecimento de padrões. Como é que isso funciona na prática? Se o que está no seu intestino é próprio ao seu sistema, se é um fragmento de um nutriente, é um alimento, é um composto orgânico que o seu corpo ele reconhece como pertinente a você ou necessário ao seu organismo, ao seu metabolismo,
essas bactérias vão enviar uma sinalização para os Toll-like receptors, e eles vão enviar, os Toll-like receptors vão enviar uma mensagem para um grupo especial de células, chamadas células T, no sistema imunológico, ou células T helper 1, ou T helper 1, células TR1. E elas são responsáveis por uma reação de reconhecimento próprio. E que aí, quando elas são ativadas, elas avisam para todo o seu sistema imunológico que aquela reação ela é fisiológica, que ela é própria e que ela é pertinente ao sistema. Isso produz como resultado a geração de um processo chamado microinflamação. Não é nem inflamação aguda e nem inflamação crônica ou subcrônica. Ela é uma inflamação, microinflamação, altamente indispensável para manutenção e integridade de vigilância desse sistema. E esse é o cenário número 1. Porém, ao ser exposto a um agente, a um fragmento, ou a alguma molécula, a um medicamento, ou a qualquer outra coisa que não pertença a esse sistema, que não é reconhecido pelo sistema, o mesmo cenário, entrando pela sua boca, passando para o intestino grosso, se essa molécula, ou se esse objeto, ou se o que está lá não pertence ao seu sistema, se não pertence ao seu sistema, se não pertence ao seu complexo de reações metabólicas, essas células, essas bactérias sinalizadoras vão sinalizar para esses Toll-like receptors, e eles vão avisar para o seu sistema imunológico, que essa substância não é própria para o seu corpo. E aí ela não é necessária a nenhuma reação para o seu corpo. E aí ela é reconhecida como imprópria, ou estranha, ou que não pertence a esse sistema. E aí, para esse tipo de sinalização, que é chamada de no-self, ou estranha, alienígena, algo que não é do seu sistema, que o seu corpo não reconhece como natural ao seu organismo, é acionado um segundo conjunto de células chamado T helper 2. E tudo o que acontece pela via T helper 2 produz uma resposta do sistema imunológico de forma maciça. E aí são moléculas produzidas, chamadas como antígenos, que produzem uma reação de anticorpos para debelar, ou para eliminar, ou para expulsar essas moléculas ou substâncias do seu organismo. E é um processo extremamente complexo, que ocorre o tempo todo, toda hora, todo instante, no nosso corpo. Mas, para que o nosso corpo seja amplamente capaz de reconhecer se aquele objeto, ou aquela molécula, ou aquela matéria, aquela substância que adentrou no nosso corpo, no nosso sistema digestório, e agora chegou no intestino grosso, se ela pertence ou não a esse sistema, é absolutamente indispensável que o indivíduo ele seja portador de normobiose intestinal. O que é a normobiose intestinal? É exatamente a capacidade de nós mantermos a integridade, a vastidão e a variedade dessa flora bacteriana intestinal, que são sinalizadores imunológicos. O problema, meus amigos, é que, pelos estilos de vida que nós temos na atualidade, dificilmente o indivíduo ele vai conseguir viver dentro desse estado chamado normobiose. Primeiro, nós já vimos alguns instantes, né? A via do parto ela é determinante para determinar se ele vai nascer e possuir desbiose intestinal. Se esse parto ocorreu pela via abdominal, esse indivíduo está terminantemente condenado a viver nesse estado de desbiose, que consiste na não capacidade de manter a integridade e a variedade dessa flora bacteriana. E aí ele vai ter problemas de sinalização do sistema imunológico até o final da sua vida. Segundo, não ter amamentado, não ter ido ao peito esse indivíduo até 1 ano e meio, 2 anos, pelo menos, né? Que é quando completa o desenvolvimento inicial dessa flora. Isso já começa lá na infância, na base, nos primeiros meses, no nascimento desse indivíduo. Então, a partir do momento que nós vamos nos envolvendo a estilos de vida perniciosos, que não são saudáveis, que não são fisiológicos, como, por exemplo, má alimentação, comida lixo, esse alimento rápido, fast food, junk foods, que são alimentos que não contêm consistência, não têm serventia para alimentar adequadamente essa flora bacteriana intestinal. Uso de medicamentos como hipertensivos, anticoncepcionais hormonais, anti-inflamatórios hormonais,
corticoides sintéticos, medicamentos de ação central, antidepressivos, psicotrópicos, soníferos e toda uma sorte de medicamentos que as pessoas tomam e usam regularmente, de forma recorrente e às vezes até sem autorização médica. Essas moléculas, quando chegam no intestino, elas podem ser responsáveis pelo agravamento da depressão dessa flora bacteriana, sem falar na catastrófica utilização de antibióticos. É uma catástrofe. Eles podem ser utilizados tanto por uma finalidade nobre e importante, mas é muito importante a gente entender que quando a gente está usando antibióticos, nós estamos matando uma bactéria patogênica que por alguma razão está causando algum problema no seu organismo, mas também você está afetando a sua flora bacteriana de forma severa. Só para você ter uma ideia de como é catastrófica essa ação de antibióticos no intestino, na flora bacteriana intestinal, basta a exposição a uma semana de antibiótico terapia que você vai precisar de pelo menos 6 meses a 1 ano de tratamento de recomposição da sua flora bacteriana intestinal, de forma saudável. E aí, além dessas moléculas, além da má alimentação, uma série de medicamentos que, quando entram no seu corpo, vão provocar essas alterações na flora bacteriana, antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides sintéticos, outra série de medicamentos. Além de todos esses fatores, ainda entram as desordens hormonais, que ocorrem dos 25, 30 anos de idade, mais ou menos por aí, como fatores importantes para promover a desbiose e a hipermeabilidade intestinal, principalmente o declínio do hormônio D, produção de cortisol também, declínio. E aí entra em cena um outro fator muito importante, que é a exposição ao estresse, a má qualidade do sono, fatores que vão alterar assim, esse mecanismo de sinalização imunológica do seu corpo de forma terrível. Metais inadequados, toxicidade alimentar, modelos mentais errados, metais pesados como chumbo, cádmio, diogeninas, mercúrio e vários outros elementos químicos que provocam uma grande disruptura na sua flora intestinal. Além disso, ainda tem os xenobióticos, os disruptores endócrinos, xenoestrogênios, agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, enfim. Existe uma lista imensa de fatores que vão contribuir para provocar essa desordem na sua flora intestinal. E aí, a partir do momento em que a gente não consegue mais manter essa flora bacteriana de forma vasta e fisiológica, com aquelas bactérias que de fato pertencem ao nosso sistema, que são próprias ao nosso sistema, nós vamos provocar uma reação imunológica de tremenda magnitude. Pensa comigo. Quando o intestino ele é exposto a uma grave desbiose intestinal, essas bactérias não conseguem ter população e nem variabilidade suficiente para continuar sinalizando para o seu corpo, para os receptores toll-like. E aí, se elas não conseguem falar se aquela molécula, ou se aquele fragmento que você comeu, ou que está lá no seu tubo intestinal, entrou pela sua via oral, elas não vão saber dizer se pertence ou não ao seu sistema. E aí, por defesa, e por um mecanismo adaptacional de defesa, quando é alterada essa flora e ocorre a desbiose, as bactérias que estão crescendo lá acabam pertencendo a outras famílias de bactérias estranhas. E aí, como é que vai funcionar a sinalização do sistema imunológico? Ele vai continuar reconhecendo o que não pertence pela via imunológica TH2, T helper 2, que produz os anticorpos, né? Mas passa também a reconhecer agora até o que é próprio, devido à falta de bactérias normais, até o que é próprio para o seu organismo começa a ser reconhecido como algo impróprio. E aí esses indivíduos começam a ter uma maciça sinalização imunológica a partir do intestino, provocando a formação de anticorpos contra vários sistemas do nosso corpo, do nosso organismo, enfim. E as consequências clínicas disso são tremendas, são catastróficas, devastadoras, terríveis. As crianças com desbiose, por exemplo, com essa via de sinalização TH2, elas vão começar a ser vulneráveis à recorrência de trato respiratório comprometido, bronquite, broncoespasmos, alergias cutâneas, eczemas, pruridos. Essas crianças vão ser condenadas praticamente a tomar antialérgicos,
tomar broncodilatadores, mais antibióticos para tratar as suas infecções respiratórias. E isso vai agravar ainda mais a desbiose, trazendo um ciclo vicioso sem fim. E essas crianças estão aonde hoje, hein? Quer que eu te falo? Essas crianças estão lá, nas filas de pronto atendimento, tomando aquelas bombinhas de nebulização, tomando broncodilatadores, anti-inflamatórios, antibióticos, para tratar as suas infecções e afecções respiratórias, antialérgicos, antihistamínicos, para tratar as alergias. E todos esses problemas são originados de sinalização imunológica anômala, a partir do momento que o indivíduo começa a desenvolver desbiose. Viu como isso é importante? E aí, infelizmente, não vai ser com medicamentos que nós vamos conseguir resolver esse tipo de problemas tão grandes. Além do mais, a partir do momento em que nós passamos a viver não mais como crianças, mas como a sequência natural da vida pede que nós vamos evoluindo, esse indivíduo vai cronificando mais ainda a sua desbiose. E aí vai dando origem a crescimento e proliferação de bactérias negativas ao processo da fisiologia intestinal. E uma série de bactérias que não deveria estar ali, pseudomonas ou feromonas, uma vasta gama de bioagentes que não devia nem estar presente ali nesse ambiente, vão começar a proliferar ali. E a partir de um surgimento dessa flora não residente, que é patogênica, nós vamos agravar esses problemas cada vez mais, produzindo um quadro chamado de hipermeabilidade intestinal, porque a produção crônica de reações inflamatórias que vêm a partir do nosso intestino, elas começam a provocar pequenas erosões assim, na superfície da mucosa. E aí, a partir do momento que essas erosões elas vão se proliferando, vão aumentando de área na superfície do intestino ali, na película, vai abrindo cada vez mais, ele vai evoluindo para um quadro além da desbiose, que é a de hipermeabilidade intestinal, que é o contato direto do meio externo com o meio interno, não passando pela barreira da mucosa. E aí ela não vai passar mais pela sinalização imunológica. A partir do momento que esse indivíduo ele evolui para esse quadro de hipermeabilidade intestinal, ele vai começar a ter uma exacerbação exponencial desse sistema de sinalização imunológica. E aí, nós passamos a desenvolver também um quadro extremamente importante, que é o quadro de mimetismo molecular. Então, olha só como é que funciona isso. Ao tentar atacar essas bactérias que não pertencem ao nosso sistema, ao tentar aniquilar essa bactéria, o sistema imunológico ele vai atacar essa bactéria e vai fragmentá-las. Quando elas se fragmentam, vai se espalhando pelo seu corpo fragmentos de proteínas que pertencem à própria estrutura dessas bactérias patogênicas. Só que tem um problema nisso aí. Nós possuímos no nosso corpo determinadas estruturas proteicas, que elas são muito parecidas com os fragmentos proteicos que são produzidos a partir do momento que essas bactérias são atacadas pelo sistema imunológico. Então, um indivíduo ele pode, por causa da desbiose intestinal e hipermeabilidade intestinal, tentando atacar certas bactérias, como a Yersinia, a Pseudomonas, a Klebsiella, ele passa também a atacar estruturas da sua própria tireoide, pensando que está atacando essas bactérias. Por quê? Algumas estruturas proteicas da nossa tireoide são mais de 90% semelhantes aos fragmentos proteicos que são produzidos a partir da quebra de cada uma dessas bactérias patogênicas. Então, é por isso que se chama mimetismo molecular, porque o sistema imunológico ele continua tentando atacar as bactérias patogênicas no intestino, mas involuntariamente ele começa a atacar também outras estruturas do nosso corpo. E aí vai dar origem a um quadro de tiroidites autoimunes, por exemplo. O que são tiroidites autoimunes? São situações em que a própria tireoide está sendo atacada pelo próprio sistema imunológico do indivíduo, mas não por outra razão, mas porque ele tem uma grave desbiose intestinal. E aí essa sinalização do sistema imunológico para atacar a tireoide não é um problema na tireoide, mas é um problema intestinal que vai refletir no ataque à sua tireoide. Viu como é que isso é complexo e absolutamente importante a gente entender o porquê da desbiose intestinal? Então, o indivíduo pode ter essas mesmas bactérias sendo atacadas pelo sistema imunológico
e está atacando ao mesmo tempo, por exemplo, proteínas das nossas cartilagens, das nossas estruturas articulares também, produzindo um quadro chamado artrite reumatoide. E aí, outra vez, o raciocínio é semelhante. Qual é a semelhança que tem? A artrite reumatoide não é um problema da reumatologia, é um problema da desbiose intestinal que está trazendo uma repercussão na sua articulação, atacando e destruindo a sua articulação. A gente ainda pode ter os nossos neurônios sendo atacados, sabia disso? Alguém com sérios problemas de desbiose intestinal pode ser secundariamente infectado por um vírus chamado de herpes vírus simples, tipo 2. E aí, esse vírus, quando ele cruza a barreira encefálica e começa a desenvolver no seu cérebro, nos seus neurônios, nossos neurônios, ele também pode ser atacado, esse vírus, pelo seu sistema imunológico. E aí, quando nós temos essa desbiose com a hipermeabilidade, portando esse vírus que migrou lá para o cérebro, o sistema imunológico passa a atacar também os seus neurônios, nossos neurônios. E aí ele passa a destruir os nossos dendritos. E hoje já existem trabalhos científicos mostrando como é incrível a relação da demência de Alzheimer com a desbiose intestinal e a hipermeabilidade intestinal. Viu quanta situação que pode ocorrer só por causa da desbiose intestinal? Tiroidite autoimune pode ser um problema da desbiose intestinal. Um problema que, como a artrite reumatoide, está deformando as suas articulações, seus joelhos, seus ombros, deformando seus dedos, pode ser um problema originado lá no intestino, através de um ataque involuntário do sistema imunológico contra as suas articulações e contra as suas cartilagens também. Os neurônios desse indivíduo, eles podem estar sendo maciçamente atacados, destruídos, por um problema que está sendo originado lá no intestino, provocando também um ataque involuntário do sistema imunológico contra o herpes vírus que está lá instalado nos neurônios. E aí, quando ele ataca os neurônios, atacando o herpes, ele ataca os neurônios e pode produzir a demência de Alzheimer. Então, meus amigos, são problemas graves, graves e muito importantes, que podem e estão levando milhares de pessoas em todo o mundo a desenvolver doenças desnecessárias e evitáveis. E tudo isso embasado nesse modelo de fragmentação do conhecimento que nós estamos apresentando aqui agora. Justamente por quê? Porque muitas vezes cada médico, por alguma necessidade, ele acabou digamos assim, dividindo as áreas de atuação. Então, por exemplo, um cardiologista muitas vezes não conversa com um gastroenterologista. Aí o gastroenterologista não conversa com o pediatra. O pediatra não conversa com o clínico. E o clínico não conversa com o neurologista. O neurologista não tem interesse de entender o que o traumato-ortopedista faz. E aí, isso acaba que quem perde é o ser humano. Acaba que quem perde também é o próprio médico, que acaba não conseguindo enxergar o ser humano como um todo. É claro que existem vários médicos, né, que conseguem trabalhar dessa forma, de forma holística, entendendo o ser humano como um todo. Mas, muitas vezes, um problema que está acontecendo nos seus neurônios, você não consegue descobrir porque o seu médico ele não consegue trabalhar a desbiose intestinal porque ele não trabalha nessa área, ele é apenas um neurologista. E a gente fica num mar revolto, no meio de uma tempestade, a gente não sabe o que causa o problema. Conclusão, a gente na faculdade é ensinado a controlar o sintoma, aliviar a dor, a medicar, aliviar a tontura, aliviar a pressão alta, aliviar a glicemia aumentada, aliviar o colesterol elevado, como se todas essas situações fossem destituídas de causas, né? Como se elas fossem geradas por geração espontânea, por fenômenos espontâneos, ignorando a lei básica da física que diz que não existe consequência sem causa, ou efeito sem uma causa. Então, assim, o que eu falo? Quando você vê que o seu médico, muitas vezes, ele é um médico que ele está conseguindo te ajudar nessas áreas, te entendendo como um todo, é interessantíssimo você continuar mantendo a regularidade com o seu médico, porque ele provavelmente é um médico muito bom, que consegue entender todas as áreas para poder tratar o indivíduo como um todo. A medicina da saúde, é disso que eu estou falando. Ela não veio para se posicionar como uma medicina melhor do que nenhuma outra. Ela só veio a medicina preventiva, né? Ela é uma medicina maravilhosa, ela é nobilíssima, nobilíssima, né? E
nós precisamos muito respeitar os médicos que fazem esse tipo de trabalho. Mas, senhores, francamente, nós estamos em plena efervescência do século XXI. E aí não é mais possível praticar no século XXI, gente. Um modelo de medicina que muitas vezes vem do século XIX, onde às vezes a gente recorria a um medicamento para cada sintoma, para cada sinal, para cada situação que manifesta apenas um sintoma, desconectando qualquer coisa, qualquer possibilidade de buscar uma causa desse problema. Então, é imperativo, meus amigos, que nós passemos a raciocinar como um todo. É imperativo que você, que é médico, possa raciocinar como um todo. Muitas vezes, vários problemas que estão acontecendo no nosso organismo dependem da fisiologia, e muitas vezes da fisiologia da digestão. Porque muitas vezes, nós sabemos que muitas vezes não acontece muito de a gente dedicar tanto tempo à fisiologia. Mas, se você é médico, se você é um paciente e pode se dedicar mais tempo a estudar a fisiologia e entender cada vez mais, é interessantíssimo, porque isso, assim todos ganham, tanto o paciente quanto o médico. Um grande abraço e espero ter te ajudado, né, com esse vídeo. Até mais.